Sejam bem-vindos a mais um episódio A Alma do Negócio. A Alma do Negócio é um programa voltado ao desenvolvimento profissional, empreendedorismo, cases de sucesso e de superação. Eu sou a Lisa e junto com a Kelly somos as apresentadoras desse episódio. E hoje, como tema, falaremos sobre negócio de família no agro. Trouxemos a convidada Indiara Maciel como produtora rural, formada em Direito, pós-graduada em Marketing e Agribusiness, casada e mãe de 2 filhos. Seja bem-vinda, Indiara. Muito obrigada. Obrigada, gurias. É um prazer estar aqui com vocês. E então, vamos lá. O prazer é nosso. É uma história linda, né? Uma história familiar com mais de 100 anos, né, Indiara? Isso aí. E poder ouvir cases de sucesso como o de vocês, da família, né? Da 4ª geração? Isso. Vocês hoje são a 4ª geração. Isto começou com o meu bisavô. E o Serafim Maciel Marques foi pro meu avô Eduardo Maciel, passou para o meu pai, José Eduardo, e nós, a 4ª geração, estamos aí. Que legal. Pode contar um pouquinho para nós como foi crescer na família, né? Numa família tradicional aqui da nossa região e no agro, completamente voltada para o agro. Para mim é um prazer estar no agro. E o meu pai sempre nos ensinou, desde que eu era criança, assim, sempre foi uma coisa natural que foi entrando o agro na nossa vida. Eu sempre fui muito companheira dele, eu saía com ele sempre, nós estávamos sempre juntos os dois. E aí ele teve uma morte com 49 anos, muito jovem, né? Que idade tu tinha, Indiara? Eu tinha 18 anos. E ele fazem 24 anos. Imagina. Então, foi e assim, ó, quando meu pai faleceu, a gente já vivia nós já tínhamos uma vida ativa, assim, ele sempre nos explicava, os meus irmãos já trabalhavam no agro. Vocês. Sempre inseriu desde pequeno. Então, isto foi uma coisa que não foi assim, a gente não entrou no agro. Não sei o que fazer agora. Isso, não, né? Foi quando quando ele ficou doente, tudo, nós já estávamos, né? A gente sempre, ele plantou essa sementinha desde que os meus irmãos já trabalhavam, né? Já plantavam e tudo. A minha mãe também. Eu tinha 18 anos, jovem, indecisa, não sabia o que eu ia fazer. Aí foi que perguntei para ele, pai, eu vou cursar medicina veterinária ou vou fazer direito? Daí ele minha filha vai e cursa direito. Então fiz o direito, que foi já antes dele falecer, eu estava no 3º ano. Já foi uma troca, assim, então sempre me aconselhando com ele. E ele daí teve nesse meio do caminho, aí fiz vestibular, ele faleceu. Aí fui para Porto Alegre, morei lá, estudei, voltei para Santo Antônio, fui morar no Canadá, estudar, fiquei um tempo, voltei. E aí, desde então, foi quando eu entrei no escritório e assumiu. Comecei a trabalhar com a minha mãe. Enquanto isso, a minha mãe e os meus irmãos ficaram na ativa sempre, né? Na administração do negócio. Os meus irmãos trabalhavam na fazenda, plantavam, porque a gente continua, né? Criação de gado, pecuária e lavoura. E a minha mãe no escritório. Aí eu voltei e vim foi quando eu
A vida começou. Isso, ativa, assim. E tu poderia dizer, Indiara, nessa fase, tu nova, estudando, viajando, quais foram os teus desafios dessa nova fase? Por mais que tu tivesse inserida no meio, alguma coisa te preocupou, assim, de tu pensar agora é comigo? Ah, sim, né? Sempre quando a gente entra, assim, porque eu estava presente, sabia dos negócios, mas não era, não tinha aquela responsabilidade, né? E aí entrei com a responsabilidade, e a gente sempre tem, né? Mas eu sempre tive do meu lado a minha mãe, que sempre me apoiou e sempre é o meu norte, né? Me direcionou, porque ela já tinha Uma a experiência experiência grande, de né? isto aí. Então, aí ela e os guris ficaram aqui sempre. Aí quando eu voltei, aí foi quando eu entrei, comecei a trabalhar, até que eu peguei. Aí vai tendo a transição, né? Então ela foi. Hoje eu tô na frente no escritório, mas ela sempre junto comigo. Ela mais como orientadora e tu mais à frente. Isso aí. Tu hoje, então, a tua função é mais voltada para administração. Eu fico. Isso aí. E tu prefere a administração ou a lavoura, Indiara? A mão na Eu massa. prefiro lá fora. Eu prefiro a lavoura, eu prefiro estar andando a cavalo para ver o gado. Eu sempre gostei. Mas alguém tem que estar no escritório, né? Que deve ser bem complicado também, né? É uma empresa, né, Indiara? É uma empresa, e eu acho que a gente não é porque é o agro que é o rural, que a gente... Antigamente eles tinham uma visão, hoje, graças a Deus, mudou. É um negócio. E a gente tem que se inovar, a gente tem que voltar, tem que ser profissional, porque senão as coisas não andam, né? Não acho que tem que ser uma empresa, como a Elisa falou. E eu fico no escritório, mas eu tô sempre lá fora, assim, na lavoura, sabe? O meu dia a dia é dividido. Reveza. Isso aí. E aí a minha mãe também tá sempre lá fora. Até porque a tua gestão administrativa, assim, vocês têm várias pontas, então. É pecuarista, tem a questão da lavoura. A gente tem a pecuária, que o Joselito, meu irmão, que toca pecuária. Ah, tá. Aí, há 6 anos atrás, eu fiz uma proposta pro meu marido vir trabalhar com a gente. Coisa boa. Sério? Sim, nasceu e se criou no comércio. E aí, fiz uma proposta e disse pra ele, vem, eu preciso que tu me ajude, preciso de alguém para me ajudar. E ele ama o que ele faz hoje e se achou no agro, assim. Que legal. Então, eu e ele, nós ficamos com a parte da agricultura. E o Joselito fica... O que vocês plantam hoje? Nós plantamos arroz e soja. E aí temos... A gente tem vaca de cria também. Que isso a gente aprendeu um pouquinho, né? Com o da lua cria e a sim, recria. isso, eu vi também. E aí a gente tem cavalos que... é um hobby, né? Que a gente ama, assim. Que cavalo é uma paixão. Que legal. Ô, Indiara, e como que vocês... o que tu lembra ou tu ouviu histórias, né, do teu pai, da tua mãe, das dificuldades que eram no tempo do teu bisavô, dos teus avós, de como era feito, né, a agricultura e a pecuária naquela época em relação a hoje? É uma transição e uma diferença bem grande, né? O agro deu uma virada e isso é uma coisa muito boa. Assim, antigamente eles preparavam a terra com gado, né? Com arado, com boi. E o arroz era cortado com foice na época do meu avô. Então eles faziam uma terraplanagem numa lavoura
com gado. Tu imagina, era 30, 40, 50 homens trabalhando numa Muito lavoura. manual, né? E Isso. artesanal, todo o processo. E aí hoje o agro inovou. E a capacidade produtiva também Não, eu era ia dizer menor, né? isso, a Sara? capacidade produtiva Nossa. menor. Hoje a tecnologia entrou para isto, para te produzir mais na mesma área. Então, esta é a agricultura de precisão que nós estamos Vivendo hoje. É, isso aí. E como hoje- que vocês conseguem manter essa... Como que vocês conseguem equilibrar a agricultura tradicional, né? O amor à terra e Inserir aliar a inovação. a inovação que hoje o mercado oferece. Isso é muito tranquilo, assim, isso pra é bem vocês? tranquilo, sabe? Assim, porque veio Porque as coisas para vão melhorar. acontecendo Isso também, aí, né? isso aí. Foi rápido se nós olhar para trás hoje, assim, 15, 20 anos. Essa transição do agro, isto foi rápida. A tecnologia que está vindo, porque hoje está tudo muito acelerado, né, no mercado. Então, ia estar acontecendo isto, mas essa transação está sendo tranquila para nós, assim, não está... a gente está se adaptando. Até realmente. porque vocês são jovens, né? E eu Isso acho aí. que essa mentalidade jovem é sempre inovadora. Né? Tá sempre em busca de Sim, novas é o que a tecnologias. gente faz. A gente... Novos programas, novos sistemas, até de gestão, né, Índia? Isso aí. Porque precisa A ter. gente Imagina precisa. contabilizar isso tudo, né? Antigamente, como que eles contabilizavam? O que saiu, o que Caderno? entrou, o que tem que... O meu caderninho, bisavô, né? eu tenho as cadernetas, tá? E do meu avô, ele tinha tudo anotado e era com aquelas canetas de pena. De nanquim. Nanquim, isso aí. E ele escrevia tudo. A minha bisavó, ela escrevia tudo que ela vendia. Ela vendia leite, ela vendia até pele de animais para curtumes em Novo Hamburgo. Que Olha só. tem tudo anotado num legal, caderno, vários A cadernos. visão financeira, né? Eu ia Empreendedora. dizer É isso. isso aí. É a visão financeira desde aquela época empreendedora e não tinha como ser diferente, né? Hoje reflete Sim. tudo isso, toda essa organização que eles já tinham e esse amor. Eu acho que eles tinham essa organização, foi passando de geração para geração, e eu acho que a tecnologia, isso só nos ajudou hoje. É um complemento para a gente... Facilitador, isso né? aí, É um isso aí, facilitador. É um facilitador. Então, para nós, eu acho que tá sendo tranquilo e eu acho que hoje a gente tem que se adaptar e tem que entrar no novo, tu tem que estar em busca sempre do que tu vai... melhorias, né? Para o teu certeza. negócio. E hoje o agro move o mundo, né, Indiara? Até algum tempo atrás, talvez a gente não tivesse, né? A maioria das pessoas não tivessem a noção disso. Não tivesse essa força né? tão... Mas eu acho que hoje, nos últimos anos, assim, talvez nessa última década, Eu acho que ganhou uma depois- força muito grande. Isso aí. Muito Eu acho grande. ainda E que valor, eu acredito. Valorizou mais, parece que depois que teve a pandemia, assim. O pessoal deu mais valor. Teve outra visão do agro. Já vem há um tempo, assim. Mas eu acho que a virada maior foi na pandemia. Tu acha, de repente, que pela questão de possibilidade de escassez, alguma coisa assim, Indiara, ou eles viram, se não tiver, a gente faz o quê? Eu acho Será que que- foi porque o pessoal ficou mais em casa e aí eu acho que porque a gente no dia a dia é mais no automático, né? Tudo vai É no muito normal, tu vai no mercado, tem tudo ali, Isso mas tu não aí. sabe de onde veio, né? E eu acho que o pessoal começou a pensar um pouco mais e refletir, e aí foi onde... E o trabalho Teve- que tem por trás, Claro. né? Sim. Do pacote de arroz que tu Claro. compra no É mercado. isso aí. A gente prepara Quantas a lutas terra. tem ali, quantos Isso aí. dias de sol, de A nossa chuva. empresa, o agro, a agricultura,
é uma empresa a céu aberto, né, gente? A gente dorme, acorda olhando para o céu para ver na época de plantar que tu precisa que dê uma janela sem a chuva. Aí tu já tem que estar com a tua terra ali preparada para quando abrir essa janela tu conseguir plantar. Aí tem que rezar para Deus ajudar naquela época que o arroz e a soja na transição de crescimento, porque é uma chuva de pedra, um vento, até a gente colher e colocar no silo, que aí é onde a gente fica mais descansado. E vocês precisam contar o tempo inteiro com as adversidades que estão fora do controle de vocês. É isso aí, foge do controle da gente. Completamente. Mas eu acho que a gente fazendo o tema de casa, como eu digo, direitinho, tu preparando a terra no tempo certo, antes, não deixar para a última hora e plantando nessas janelas, e eu acho que dá certo as coisas. Eu acho não, tenho certeza, dá certo. Eu acho que a gente tá dando certo e é assim que o agro não adianta, a gente depende do tempo. Não tem uma fórmula mágica, assim, é mais como a gente chama aqui, o feijão com arroz bem feito e rezar para as adversidades conspirar ao favor. É diferente de uma indústria que tu trabalha dentro de um lugar fechado, que tu, né? Eu acho que sempre tem obstáculos e tu tem dificuldades, em todos os negócios tem. Mas no agro é diferente, né? Até porque a proporção é maior. Imagina uma lavoura inteira. Isso, uma seca. Vocês já passaram por nós isso? Já passamos. Em Indiara de perder uma lavoura. A gente teve um temporal num carnaval, uma chuva de pedra que deu assim, foi horrível. E a gente fez, graças a Deus, seguro, né, da lavoura. E aí veio e foi de fora, assim, começou lá no fundo da lavoura. O Maurício me ligou: Indiara, tá muito feio o temporal aqui. E a soja tava deitadinha no chão com o vento já. E daqui, tipo assim, 10 minutos, o vento subiu. Eu tava em casa, minha casa é um pouco mais distante. E começou aquele vento e passou o vento. E aí a gente foi ver a lavoura. E aí pegou o arroz também. A soja ainda volta, mas o arroz não. O arroz deitou todinho. Deita. Isto. E aí, mas fazer o quê? Faz parte, né? Faz parte. A gente tem que estar preparado para essas coisas que acontecem também, né? Oi, Indiara, se tu não fosse pecuarista, não fosse do agro, o que tu seria? Nem sei. Nunca passou isso pela cabeça, nem... Ai, eu não me vejo assim. Tu não te vejo em outra função, em outro lugar? Eu até às vezes tenho, assim, penso em algumas coisas, em querer fazer alguma outra coisa, assim, um outro negócio. Empreender, né? Isso aí. Mas não adianta, sabe? É a minha vida isso. O agro é a minha vida e eu morava no Canadá e eu sonhava que eu tava lá fora. Era uma coisa assim, aquilo era uma saudade, era uma coisa muito assim, chegava a me doer, mas eu sabia que era uma época de crescimento minha tá lá, eu tava estudando. E voltei, né? Então, mas não me vejo, assim, em outra função, assim. Que não seja o agro. Isso aí. Muito bem. E de toda essa tua história de vida, quais foram as maiores lições que tu aprendeu com teu pai, com a tua mãe, com os teus avós? Tu conviveu com teus avós? Convivi. Com o meu avô paterno, eu tinha 6 anos. Mas foi intensamente, assim, ele vinha quase todos os dias me ver. Tu tem muitas memórias, então? Tenho muitas memórias. Com a minha avó paterna, eu tive bastante tempo. Ela faleceu depois do meu pai. Então foi mais tempo, assim. E eles sempre passaram, assim, a gente que é do agro, a gente tem uma garra, a gente não desiste nunca.
acontecem as coisas, vêm as adversidades, mas a gente tem uma força. São muito resilientes, né? Isso aí. Então, isso eu sempre aprendi, assim, que a gente tem que sempre correr atrás dos sonhos da gente, né? Com eles, assim, ai, minha filha, tu gosta disso, então tu tem que fazer o que tu gosta. Tanto é que eu fui, estudei, morei fora e tal, voltei pra minha... Porque eu gosto, né? Onde eu faço o que eu gosto. Eu tô ali porque eu amo o agro e amo estar a minha vida, assim, pra fora. É correria e tudo, assim, mas é uma vida diferente em vista de outras pessoas, de outros negócios, né? Eu ainda acho a minha vida mais tranquila, sabe? Assim, mas eu amo isto, eles ensinaram que a gente tem que... apesar de... Eu acredito, né? Pelo que eu acompanho, assim, de conhecidos, né? Pela rotina de vocês, eu acho que é difícil, assim, é um trabalho duro, né? O do campo, principalmente, da lavoura, de acordar cedo, de sol, de chuva, de tudo isso. É um produto vivo, né? É um produto vivo. Mas a qualidade de vida eu acho que também é muito superior. É isso né? aí, a gente... É uma vida mais sacrificada, que eu falo assim, de tu tá no sol, no calor, no frio, né? Acorda cedo e tudo. Mas é diferente, assim, a gente acordar lá fora e trabalhar, assim, livre, sabe? É uma... Tu poder olhar pro horizonte, como tu comentou, né? Me chamou a Isso atenção. aí. Tu tem 2 filhos. O teu menino tá com quantos anos? O José Pedro tem 8 anos e a Maria Eduarda 1 ano e 9 meses. Então, e esse amor, né? À terra. Sim. A essa tradição. Ele já tem, ele adora. Isso eu ia perguntar, você sendo a 4ª geração, como está sendo esse preparo para a 5ª? Porque... Sim, já estou plantando a sementinha na 5ª geração. Tenho meu sobrinho, José Eduardo, que tem 18 anos, que ama. Já está inserido, né, no agro, assim, já... A gente tem um norte, né? Vai, quer ou não quer. A gente tem que dar opção. Dar a oportunidade de escolha, isso né? Aí. E o José Eduardo adora. Tá cursando medicina veterinária, gosta da pecuária. E o José Pedro também. Tem 8 anos. Eu planto a sementinha diária nele também ali, né? O ídolo dele é o meu sobrinho, que gosta do agro. E ele adora, ele vai pra lavoura, ele ajuda, parelho. Anda de cavalo. Ele anda... Dirige trator. Isso aí, ele colhe. Esse ano ele já colheu na colheitadeira, assim, ele Que ficou felicidade. realizado. E o trator, ele já puxa o graneleiro ali e trabalha no trator se deixar, mas é muito novo, a gente tem que segurar, né? Sim. Mas ele já tá... E aonde ele vai pro campo junto, tem um funcionário meu que diz, Indiara, quando o José Pedro vem, tu tem que... Não precisa de um campeiro, porque ele já ajuda. Então... Com o que ele brinca, Indiara? Imagina, né? Ele brinca de laçar. Ele brinca de fazendinha. Ele tem a lavoura dele. O Maurício ajuda lá, faz até o caninho para aguar o arroz. Ele planta nos fundos da minha casa, ele tem a lavoura dele. Sério? E quando ele não tá plantando, ele tá laçando, ele tá andando. Ele tem 8 anos. Eles brinca de cavalinho de pau, assim, de andar a cavalo, de laçar, sabe? E porque hoje eu vejo os meninos de 8 anos, às vezes eles não estão nessa... Nem brincam. A maioria das crianças não brincam mais. E ele adora. Ele adora estar brincando na rua. Ele sai, ele vai pro galpão com meus funcionários e eles ensinam as coisas, ele volta, ele explica tudo, realizado. Isso é muito bom, porque hoje a gente vive num tempo de tantas oportunidades e possibilidades que às vezes podem desviar as nossas crianças assim do caminho certo, né? É isso aí.
Não digo nem um certo ou errado, mas direcionar para algo que não seja tão bom para eles. E poder crescer já com a tradição de vocês e num caminho de família, com um futuro, que nem ele já tem a plantaçãozinha dele. Isso é muito bonito. Eu tô fazendo com o José Pedro o que o meu pai fez comigo, sabe? Então, que foi... A gente explica, e com a Maria Eduarda também, ela já passa, ela já fala tatô e mamãe, tatô e mamãe. Ela adora, eu já levo ela desde pequena. E ela dorme na colheitadeira, assim, fica no embalo e ela adora, assim, tá pra fora. Despertar o amor, o respeito, né? O valor que tem o agro, eu acho. E a gente tem que respeitar a terra também, como eu falo, né? A gente tem que cuida, preserva, eu explico para ele, porque isto aqui não é só tirar. A gente não pode só tirar da terra, a gente tem que cuidar, preservar, que eu acho que isso Nutrir, é uma coisa... né? É isso aí. E eu era assim com meu pai, sabe? Assim, eu era muito companheira dele, assim, então... Tu ia pra lavoura também quando era criança? Eu ia... Nossa, eu fazia tudo com meu pai. Eu era, assim, companheira desde sair a cavalo com ele até... minha filha, ele ia comprar boi na fronteira, eu ia de caminhão com ele, nós íamos comprava nas feiras terneiros, eu dormia com ele, sabe? Essa vivência, assim. E ele sempre me explicando tudo, mesmo eu sendo mais nova. Então... E assim, ele gostava de pescar, eu ia junto. Ele ia caçar, eu ia junto. Sempre junto. Isso aí foi uma coisa que foi como eu falei, essa transição, e ele sempre explicando. Então, com a perda muito cedo dele, porque 49 anos, né? Sim, é muito jovem, né? Foi uma coisa que eu com 18, os meus irmãos já tinham 27, já trabalhavam, já tinham a lavoura deles e tal, mas assim, não foi aquela entrar de uma hora para outra. Então é isso que eu digo. Tu já vivia aquilo ali, né? Foi... Já tinha no sangue essa força, Ele sempre explicando tudo, assim. E eu acho que, não sei, se a pessoa tem alguma coisa que parece que sabe, né? Que vai acontecer... Porque ele viveu intensamente, assim. Foi uma coisa, assim... E eu vivi... Teu pai é a tua inspiração, Indiara? Ele é a minha inspiração. Eu me inspiro nele, assim. Que lindo isso, muito lindo. Até me emociona. Isso é muito e tá lindo. Tudo bem, né? E como tu disse, que bom que vocês viveram intensamente. Eu ia dizer, verdade. Que bom. Sentimento de gratidão, né, Indiara? Eu digo... Por tu ter vivido, por ele ter te oportunizado viver tudo isso. Não, e eu digo assim, eu vivi 18 anos, mas assim, nós tivemos uma intensidade, assim, muito forte, eu e ele, sabe? Assim, foi... Eu digo, às vezes, tem jovens que têm 30 anos, ou às vezes vivem uma vida que não viveram aquilo que eu vivi com ele, sabe? Porque nós era diariamente, assim. A minha tarde era com meu pai. Eu almoçava, chegava da escola e o que eu fazia? Saía com ele. E aí a minha mãe tentou me colocar no balé, tentou me... Só que não... Mas a bota vinha pro pé depois. É mais ou menos assim. É isso que eu digo, é que não adianta, nasce com a gente, né? É verdade. Mas que lindo. Muito lindo. Ô, Indiara, e qual a tua expectativa de futuro no agro? Ai, minha expectativa é fazer plantar essa transição para os meus filhos. Eu quero... Eles vão ter liberdade de escolha também, mas a gente está sempre tentando crescer, inovar, e quero que eles entrem no agro e no futuro dê a continuidade da 5ª geração, que eu acho que isso é bem importante. Muito bem. Muito bem.
Até porque eles vão ter mais possibilidades ainda, né? Com a geração certeza. deles vai ser... E A facilidade. tecnologia, facilidade, acho, né? tecnologia na geração deles vai estar muitos anos à frente. Sim, hoje o trator, tu delimita uma área e tu não precisa encostar na direção ali, né? Ele trabalha sozinho. Então, É muita tecnologia, Eu ia dizer do Indiara? ar-condicionado Muito. dentro de uma cabine, então depois dessa, não imagina? sim, é tudo com GPS. Tu sabe quanto que tu tá rendendo, quanto que tu tá perdendo. Olha só. Na colheitadeira tem os gráficos e no trator também tem no GPS. Eu acho bem... Porque eu me criei num trator aberto, né? Sim. Aqueles amarelos. Poeira. Isso aí. Eu me criei num trator de gabine aberta. E hoje, essa é o que a Lisa falou, robô, essa né? transição. Um muito trator, uma automático. colheitadeira é um computador. computador, não é um robô. É Tem um que computador. saber, Precisa isso aí. conhecer um pouco de tecnologia. Tu tem que ter um conhecimento, né? Tem. Pra tu Os conseguir. profissionais também, né? Para dar continuidade nisso. E nós temos ainda o pessoal ainda que trabalha com a gente, que é da época do meu avô. Imagina. É. Sim, nós temos. Ele faz mais de 40 anos que trabalha com nós e eles estão se adaptando, né? Não são muitos que ficaram, mas nós temos... O pessoal mais velho tem que fazer essa adaptação, né? E eles têm uma cabeça... Estão se adaptando. Tá sendo bem... Nossos colaboradores estão, assim, os mais antigos, porque a nova leva, esses jovens, é mais tranquilo. E é fácil né? de colocar pessoas para trabalhar no agro. Mais ou Não menos, muito, não né? muito, porque tem E os colaboradores de vocês são da região sempre? os nossos precisa colaboradores trazer de fora? Não, são de Santo Antônio. Geralmente são daqui, de Santo Até Antônio. porque é o que a gente ou falou, Maru. né? Tem outras oportunidades. Hoje a vida é totalmente diferente. A pessoa que assume essa responsabilidade de trabalhar no agro, às vezes fica 40 anos, como tu disse, isso né? aí. Tem que gostar muito. E tu pega a geração assim também? O pai trabalhou contigo, aí o filho? Sim, nós temos colaboradores que o pai trabalhou, o filho trabalhou e tem um que é o neto, que trabalhou tem ele, o avô, e hoje o neto trabalha com nós. Olha só, que legal. É bem... Quantas pessoas vocês têm lá fora, Indiara, mais ou menos? em torno de 27, 30 funcionários. E vocês têm trabalho o ano inteiro? Sim. Na lavoura? Sim, a lavoura São não as para nunca. etapas? São. Tira uma plantação, coloca a outra. A gente... Sai o arroz, entra a soja, é isso? Não, Ou é não. o contrário? Nós plantamos juntos. Juntos? Os dois são, mas é a preparação da terra. Porque a gente prepara a terra, planta, aí espera o ciclo do arroz ou da soja, aí a gente colhe. Quando a gente está colhendo, a gente já está plantando as pastagens. Então, aí não para nunca. Aí a gente vem a cobertura de solo que tu tem que preparar para o inverno, né? Então, São as pastagens para o gado ou cobertura de solo para te ficar com a umidade na terra para quando chegar a época que tu for plantar não tá seco. O que Ela que já é tá a preparada. cobertura de solo, Indiara? Geralmente, ou tu planta azevém. É uma plantação. É isso aí. Ou entendi. sorgo, ou depende do que tu vai consorciar, né? Mas aí tu planta e às vezes a gente planta o azevém, não coloca gado, é só para cobertura de solo, para depois, na época que tu for preparar a terra e plantar no verão, que é seco, aí ela guarda a umidade. É isso que eu digo, que a gente precisa cuidar, né? Aí tu tem que botar o calcário, tem que nutrir a terra nesse meio tempo. Então, não para nunca.
É sempre uma função. Inverno e verão. Aí tu tem que conservar os valos limpos, tu tem que ter, cerca, conservação. É bastante trabalho, Nossa, né? muito. Mas é um trabalho lindo. É prazeroso. Eu gosto do que faço, assim, a gente fazendo com prazer, né? Teu olho brilha. Não precisa nem falar que tu gosta, porque teu olho brilha quando tu fala sobre isso. A gente percebe, assim, o sentimento, né? E o orgulho que tu tem. E ela domina tudo, né? Ela sabe cada pontinha do negócio, ela sabe. A gente tenta, né? Tô sempre aprendendo, sempre estudando e aprendendo cada dia. A gente tem que saber. Que legal. E se fosse para deixar uma mensagem para encorajar essas novas gerações, o que tu diria, assim? Eu vou perguntar isso para ela, se tu tiver uma outra que tu já vai pensando. Eu acho que o agro, a gente fazendo com amor, vai dar certo, sempre vai dar certo. A gente, sempre que tu fizer, como eu, que amo o que faço, assim, tu tem que... A mensagem que eu deixo assim, ó, se tu gosta, a gente não desiste nunca. A gente faz com amor que vai dar certo. Que legal, muito bem. O agronegócio é um setor desafiador, mas também repleto de oportunidades para aqueles que estão dispostos a aprender, inovar e cuidar da terra com responsabilidade. Acho que essa frase fecha, né? Fecha. Muito bem tudo que tu trouxe para nós. Cuidar da terra. Por diversas vezes tu falou sobre isso. Que tu não pode só tirar, tu precisa regar, tu precisa nutrir, tu precisa cuidar, né? E eu acho que é isso. Né? Muito obrigada, Indiara. Se tu tem as tuas redes da fazenda, se tu quiser deixar as tuas redes, pode deixar também. Tá bom. Eu não tenho. Não tem? Então tá. Como é que é o nome da fazenda lá fora? Nós temos 2 fazendas. A gente tem a Fazenda Flor da Praia, a gente tem a Fazenda São Pedro. Aqui na cidade a gente tem a Cabanha, que é a Cabanha Manto Azul. E não tem redes sociais? a minha rede social. Não tenho rede social. Tem Não da tem, Cabanha, precisa tem. fazer, então. Da parte da Cabanha já tem. Tu sabe que o tu José pode Eduardo já inspirar muitas pessoas Claro. através das tuas redes sociais. Claro. Pensa Pois nisso. mas eu sou um pouco... Talvez esteja aí, olha, a tua oportunidade de ter um outro negócio. Pois quem sabe. Mas eu sou um pouco assim na rede social pra falar. Eu não tenho muita desenvoltura, sabe? Mas são Isso habilidades, né? uma Que percepção tua. Tu fala super bem, tu te comunica bem, tu domina o teu assunto. Fala com autoridade, tu é inspiração, Indiara. Ai, obrigada. Então tá. Então é isso, pessoal. Nós agradecemos a todos que nos acompanharam até aqui. Comentem nesse episódio, curtam, compartilhem, ativem o sininho para receber notificação dos próximos episódios. É isso aí. Não esqueçam de compartilhar conosco a sua opinião. E até breve. Até!